Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês em mais essa terça-feira, momento de estudo bíblico. Desejo que você possa ter um momento abençoado, um momento de comunhão, um momento de aprendizado, um momento onde vamos conhecer um pouco mais desse nosso grandioso Deus. Convido você a baixar a tua cabeça e termos um momento de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos mais uma vez, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Obrigado por esta carta de Tiago, deixada às comunidades da sua época, mas também deixada a nós, para que nós possamos aprender como é viver a fé cristã no dia a dia, detalhes importantes que muitas vezes nós sabemos, mas que conforme a vida vai passando precisamos ser lembrados, Senhor. Nós agradecemos por esses ensinamentos, pedimos que o Senhor mande o Teu Santo Espírito para nós hoje, para que a gente possa também aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor falou a Tiago e deixou a nós através dele. Nós nos colocamos em Tua presença no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, nosso texto de hoje é o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 7 até o 11, que eu quero fazer a leitura. Se você tiver a sua Bíblia, pegue-a, abra ela, para que a gente possa ler esse texto, então, que já está quase no final da carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 até o 11, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Até aqui a leitura, até aqui o nosso texto de hoje. E esse texto, então, que nós vamos estudar, como eu disse, ele inicia o trecho final dessa carta que Tiago nos deixa. E como um assunto final, Tiago aborda fortemente a paciência. Ele vai falar sobre a perseverança, sobre a paciência. E eu creio que seja um assunto muito relevante para nós ainda hoje. Estamos precisando de muita paciência, estamos precisando perseverar diante da situação em que nós estamos vivendo, diante do momento em que nós estamos passando. E Tiago nos chama a olhar para alguns exemplos de paciência. O primeiro deles é o agricultor. Da mesma forma que o agricultor espera pacientemente as chuvas, espera pacientemente que a terra produza a sua preciosa colheita, produza os seus frutos, assim devemos aguardar pacientemente a volta do Senhor, que já está próxima, como diz Tiago. Ele sabe que essa é uma promessa que ainda não se cumpriu, não havia se cumprido no tempo dele e nós sabemos, não se cumpriu ainda. Cristo ainda não voltou. E uma promessa como essa exige muita paciência e muita confiança por parte dos cristãos. Paciência e confiança de que ela irá se cumprir. Essa demora, ela pode se tornar uma pedra de tropeço nas nossas vidas, na vida daquele que crê, porque muitas vezes o crente começa a questionar se realmente vale a pena viver esperando essa promessa se cumprir. Se o Senhor irá realmente voltar, ou se não vale a pena desistir de aguardar a sua volta, viver a vida de qualquer jeito. Será que realmente ele vai voltar? Mas usando essa imagem do agricultor que precisava esperar pelas chuvas para só então poder ver o fruto e fazer a sua colheita, Tiago diz que também a vinda do Senhor não depende de nós. Assim como o agricultor, ele planta, mas ele não pode fazer muita coisa para que o fruto germine, para que a sua colheita produza. Ele planta, ele espera que o tempo, que o clima seja favorável e ele passa o veneno, passa o adubo, isso é o máximo que ele pode fazer.
Mas se o clima não for favorável, ele não pode fazer muita coisa. Assim também nós não podemos fazer nada em relação à volta do Senhor. A nós cabe esperarmos, perseverarmos na certeza de que Ele voltará. O agricultor não espera a colheita do seu fruto como sendo um fardo, algo pesado, mas ele espera com perseverança. E depois de certo tempo, do tempo certo, a sua alegria é grande diante da colheita que ele fará, diante da colheita que ele pode fazer. Então, além da paciência, Tiago manda que a gente fortaleça o nosso coração. Em outras palavras, ele está falando sobre constância de vida, sobre manter-se constante, não oscilar, não desviar. Devemos ficar firmes nas palavras, sem se desviar da palavra de Deus. E a palavra aqui é a palavra de Deus. Nós já vimos que os problemas de conduta do ser humano iniciam com a inimizade com Deus. O coração do homem se desvia do propósito que Deus tem para ele. Ao invés de perseverar e confiar no Senhor, o coração enganoso leva o ser humano a desistir e a se entregar a uma vida de pecados, a uma vida que desagrada a Deus, a uma vida longe de Deus. Na segunda exortação, Tiago vai novamente falar do relacionamento entre irmãos. Ele fala da queixa um dos outros. Já vimos algumas vezes ao longo do nosso estudo dessa carta os problemas que existiam e que infelizmente continuam existindo em diversas comunidades, que iniciam a partir de intrigas e concorrências entre os irmãos de fé. Problemas na comunidade que se inicia por causa de desavenças entre os irmãos. No capítulo 4, Tiago fala que somente um é juiz, há um único juiz, ou seja, somente o Senhor poderá julgar a cada um de nós. Não devemos nós ficar julgando uns aos outros. E nesse texto, desse capítulo 5, Tiago está mostrando que o dia da vinda do Senhor não será um dia de julgamento apenas para os não crentes, apenas para os pagãos, mas que também os irmãos, como ele chama, os crentes, também os cristãos, passarão por um julgamento. Esse dia também será o dia do julgamento para os cristãos. Por isso ele alerta para tomarem cuidado. Cuidado com as suas queixas, cuidado com as intrigas, cuidado com as reclamações, pois o juiz está à porta, o juiz já está vindo. E nos versículos 10 e 11, Tiago então olha para o Antigo Testamento. Ele fala dos profetas e de Jó. Esses são os exemplos de pessoas que foram pacientes e perseverantes no sofrimento. Ao mesmo tempo em que Tiago está ensinando a comunidade da época e também a nós, ele agora nos dá uma palavra de consolo. Tiago sabe que esperar não é fácil, nós também sabemos. Nós precisamos esperar diversas coisas na nossa vida e sabemos que esperar é difícil. O ser humano gosta das coisas para ontem e a gente é imediatista, então é difícil ter paciência, é difícil esperar. A gente está esperando agora a abertura da fronteira sem saber quando isso vai acontecer, mas devemos ser pacientes, devemos ser perseverantes. Mas agora, mais do que as fronteiras, mais importante do que as fronteiras, a volta de Cristo. Essa é uma promessa que Ele mesmo nos fez e enquanto não acontece, devemos esperar com paciência, permanecer fiéis à palavra de Deus, fiéis a Deus, permanecer com Deus assim como os profetas, assim como Jó. As dificuldades podem nos fazer desanimar, tanto a situação da fronteira como a espera pela volta do Senhor, muitas vezes gera desânimo. Situações assim podem fazer com que o crente perca a paciência, comece a julgar um ao outro, comece a julgar a forma como cada um está vivendo a sua vida durante esse tempo de espera. A gente começa a se tornar juiz um do outro e aí as intrigas começam a aparecer. Talvez essa era a realidade de Tiago. Talvez essa, muitas vezes, é a nossa realidade. Na impaciência de que as coisas aconteçam no tempo de Deus, nós nos colocamos no lugar de Deus, nos colocamos como juiz. E por isso nós somos alertados a olhar aos profetas, a olhar também para Jó,
Tanto os profetas quanto Jó foram pessoas que sofreram muito em suas vidas, e em diversos textos bíblicos do Novo Testamento eles são reconhecidos como exemplo de paciência e de resistência em meio aos problemas. E é interessante que Tiago destaca que os profetas falaram em nome do Senhor. Eles não sofrem como consequência dos seus erros, mas por estarem fazendo a vontade de Deus. Sofrimento não está relacionado apenas com erros, apenas com pecados. Sim, os nossos erros, os nossos pecados muitas vezes geram sofrimento, mas uma pessoa que sofre não obrigatoriamente está sofrendo a consequência dos seus erros. Podemos sofrer mesmo fazendo a coisa certa, mesmo fazendo a vontade de Deus. Uma vida com Deus não significa uma vida sem problemas, uma vida sem sofrimento. Então Tiago destaca que aqueles profetas, fazendo a vontade de Deus, sofreram. Já em Jó, nós entendemos que paciência não significa sentar e não fazer nada. Não significa sofrer calado. Porque se a gente lê a história de Jó, vamos ver uma história de revolta, uma história de alguém que sofreu muito, mas não se calou. Ele reclamou com Deus. Jó é destacado justamente por ter lamentado diante de Deus, por ter questionado o seu sofrimento. Mas em tudo isso ele não pecou contra Deus. Em tudo isso ele não se afastou de Deus. Ele perseverou firme na fé que ele tinha em Deus. Paciência e perseverança significa não abrir mão de Deus, mesmo quando eu não consigo entender Deus e não consigo entender o agir de Deus. A gente não entende o porquê muitos problemas acontecem na nossa vida. A gente não entende o porquê de muitos sofrimentos que vêm sobre a nossa vida. A gente muitas vezes não consegue entender por que alguém tem que ficar doente, por que algum conhecido, algum amigo, algum ente querido precisa morrer. A gente não compreende muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente precisa continuar crendo que Deus sabe o que está fazendo, que Deus sabe qual é o melhor caminho para a nossa vida. Muitas vezes acontecem coisas com a gente que não estavam nos planos de Deus, mas que são consequências ou do nosso pecado ou do pecado de outra pessoa, pessoas que agem contra a nossa vida, que atentam contra nós, mas Deus está no controle de todas as situações. Por mais que não seja a vontade dele, Deus continua no controle e eu preciso colocar a minha vida totalmente nas mãos de Deus. Jó não é considerado aqui bem-aventurado por ter recebido tudo de volta. Tiago fala que ele é bem-aventurado, mas por ter permanecido fiel a Deus, mesmo antes de receber as suas coisas de volta. Permanecer fiel a Deus, mesmo quando se experimenta o sofrimento, isso é bênção, porque nós podemos sentir o cuidado de Deus em meio a essas situações. O sofrimento dos profetas não foi a última palavra na vida deles, não foi a última coisa que nós ouvimos sobre eles. O sofrimento de Jó teve um fim, e com a vinda do Senhor, todo sofrimento terá o seu fim. A gente não entende por que nós estamos passando por tudo isso que nós estamos passando. Não entendemos por que o mundo está no jeito que está, o porquê dessa situação com o corona agora. Se a gente pensar em relação à fronteira, a gente não entende o porquê. A fronteira se fechou justamente quando se fechou. Se tivesse fechado um pouco depois, ou se nós tivéssemos planejado a nossa mudança para um pouco antes, tudo seria diferente. Eu creio que você já pensou nisso também. As coisas seriam diferentes se a gente tivesse agido diferente, se Deus tivesse feito com que as coisas acontecessem num tempo diferente. Mas as coisas não são assim. Mas a certeza é que Deus está no controle de tudo e que no dia da volta do Senhor todo o sofrimento se acabará. E eu falo aqui da situação da fronteira, desse momento que a gente está vivendo, porque está no nosso dia a dia, é um exemplo presente para nós. Mas por mais que não seja da nossa vontade, isso está longe de ser um sofrimento se a gente olhar para os profetas, se a gente olhar para Jó, diante de tantos problemas que muitas pessoas estão enfrentando neste momento, seja por causa do vírus ou por causa de outra situação. A nossa situação ela é incômoda sim,
mas é muito pequena se comparada com as doenças, com as dores que a gente vê ao nosso redor. Então, quando eu falo da fronteira, não é que a gente está sofrendo ao ponto de se comparar com Jó, mas é que para que a gente entenda que as coisas não estão no nosso controle. E é isso que Tiago está dizendo aqui. A nossa vida não está sob o nosso controle. Assim como o agricultor precisa esperar para que a sua plantação dê o fruto desejado, assim como os profetas e Jó tiveram que ser pacientes para que o seu sofrimento acabasse, assim como as pessoas do tempo de Tiago, muitos acreditavam que Jesus viria logo e elas morreram sem ver a volta de Cristo. Elas precisaram permanecer fiéis, pacientes em Deus, para crer que Cristo iria voltar. Assim nós também não temos o que fazer com a volta de Cristo, não temos o que fazer com os sofrimentos, com as dores que vêm sobre nós, mas nós podemos permanecer fiéis a Deus. Podemos permanecer pacientes em Deus. O que Tiago está nos dizendo é: permaneçam pacientes, fortaleçam os seus corações, que as promessas do Senhor irão se cumprir no tempo certo. A volta de Cristo é um fato, ela vai acontecer. Nós não sabemos quando, não sabemos se nós estaremos vivos, se os nossos filhos estarão vivos, os nossos netos, não sabemos quando, mas cabe a nós apenas esperar com fidelidade, fortalecer o coração, manter uma constância, manter-se constante em Deus, não permitir que o nosso coração pecaminoso, o pecado que habita em nós, nos leve para longe de Deus na impaciência de esperar por aquilo que Cristo prometeu a nós. Queridos irmãos, eu convido você a ser paciente em Deus, a confiar nas promessas que Deus fez para nós, mesmo em meio a essa situação incômoda que nós estamos vivendo, em meio aos sofrimentos que a vida traz sobre nós, em meio às dores que cada um de nós viveu ou ainda vai viver. Permaneça fiel, permaneça paciente em Deus. Baixe tua cabeça, vamos orar novamente. Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu és fiel, Pai. Obrigado porque mesmo nós muitas vezes vacilando, mesmo nós muitas vezes nos afastando de Ti, a Tua promessa permanece fiel. A Tua palavra permanece para sempre, Senhor. Obrigado porque Tu não és como a gente, que um dia promete, no outro dia se afasta, no outro dia falha, mas Tu és permanente, Tu és eterno, Senhor. Obrigado por isso. Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos pedindo, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso coração, nos ajude a sermos constantes, a sermos pacientes, a sermos perseverantes diante dos problemas, diante das dificuldades, diante do sofrimento que vem sobre nós, Pai. Entrego minha vida, entrego as nossas vidas em Tuas mãos, essa comunidade que me assiste em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor dê a cada um que está me ouvindo a paciência e a perseverança necessária para sermos fiéis a Ti, Senhor. Oramos, pedimos, agradecemos, no nome de Jesus, o Teu Santo Filho. Amém. Irmãos, como eu disse na semana passada, estamos nos aproximando do final da carta de Tiago. Semana que vem nós temos o nosso último estudo e eu gostaria que você enviasse para mim qual assunto, qual texto você gostaria que a gente pudesse estudar aqui. Depois que terminarmos a carta de Tiago, eu queria falar sobre algo que seja importante, que seja relevante, que seja interessante para você. Então, comente nesse vídeo, mande no WhatsApp para mim, no grupo, algum texto, algum assunto, algum tema que seja relevante para você, que seja importante para você. Na medida do possível, na medida daquilo que o Senhor colocar também no meu coração, colocar no meu conhecimento, eu quero trabalhar com vocês textos que sejam importantes, que sejam relevantes para vocês. No mais, eu desejo as bênçãos de Deus, um forte abraço e até mais.